Marcos Braz desmente reunião marcada para hoje entre jogadores e organizadas. Braz faz duras críticas ao trabalho do Paulo Souza. Conselheiros perdem a paciência com Marcos Braz e mandam um recado a Landim. Ainda sem clube, Jorge Jesus tem viagem marcada para o Rio de Janeiro. Essas e outras você confere agora, aqui no seu canal do Mr. Mengão. Bora lá! Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mr. Mengão. Segundo o Sport TV, a reunião entre os jogadores do Flamengo e as torcidas organizadas previamente marcada para esta quinta-feira foi sumariamente cancelada. Em entrevista à Jovem Pan, o Marcos Braz afirmou que não havia marcado reunião nenhuma. Isso aí era fake. Você acha mesmo que eu seria idiota, burro ao extremo, com 50 anos de futebol, de marcar reunião com organizadas sem o conhecimento dos jogadores? Pô, me chama de tudo, até de gordo, mas não me chama de burro, porque isso eu não sou, afirmou lá o Marcos Braz, muito irritado. No desembarque da delegação após a vitória no Peru, o Everton Ribeiro, ele revelou ao GE.com que não havia sido informado sobre nenhuma reunião organizada. O meia, inclusive, afirmou que isso não pode ser tratado como normal. 5 jogadores do Flamengo foram convocados para essa suposta reunião. O Gabigol, Davi Luiz, Diego Ribas, Pedro e Felipe Luiz, segundo informações do jornalista Diogo Dantas. Pessoal, eu sinceramente, eu também achei muito estranho o Marcos Braz agir daquela maneira que foi publicado aí pela imprensa. Marcar reunião com organizadas no meio de um tremendo furacão e, para piorar, sem o conhecimento dos jogadores. Ou ele queria mesmo pressionar os jogadores, junto à torcida, ou aquela notícia seria uma tremenda fake news, entre tantas que aparecem no dia a dia do Mengão. Ainda bem que ele desmentiu essa suposta atitude arbitrária e não vai ter reunião nenhuma. Quem ficou muito chateado foram as organizadas. Eu até concordo num papo civilizado com os jogadores, mas no momento, vamos combinar, não é propício para isso. Na minha opinião, isso só vai servir para colocar mais lenha na fogueira. E você gostaria de ver essa reunião dos jogadores com as organizadas agora, nesse momento? Coloca aí. Pessoal, 2 excelentes notícias no Flamengo, até que enfim, Embora tenham se lesionado em regiões diferentes do mundo, o Pablo e o Ayrton têm previsão de estarem prontos para serem relacionados entre os jogos contra o Palmeiras no dia 20 de abril agora em casa e o Atlético Paranaense dia 23 fora. O zagueiro, ele recupera-se de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ele sofreu essa contusão no dia 17 de março, no seu primeiro treino pelo Flamengo. Uma tremenda falta de sorte. O lateral Ayrton, por outro lado, torceu o tornozelo esquerdo 2 dias depois de levar um pisão durante o empate de 1-1 no jogo do Spartak, o seu ex-clube. Os especialistas, pessoal, estimam que o tempo de recuperação ideal para a lesão sofrida pelo Pablo varia de 1 mês e meio a 2 meses. Dentro do Flamengo, porém, imagina-se que esse período será encurtado devido à força física e ao empenho do atleta de 30 anos. O Pablo, ele iniciou o tratamento na academia do clube no dia seguinte à lesão. Em 29 de março veio a primeira sessão no campo. A próxima etapa deve ser iniciada a partir da semana que vem, quando vai passar a trabalhar ao lado dos preparadores físicos. Ainda sob supervisão de fisioterapeutas, o Pablo já faz trabalhos com bola. Classificado como um cavalo e atleta muito profissional por quem o acompanha de perto, está evoluindo muito bem e deve, de fato, voltar consideravelmente antes desse prazo aí previsto. No Rio, desde o dia 29, o Ayrton Lucas, o lateral esquerdo, ele começou a trabalhar no CT no dia seguinte. A previsão do Flamengo é tê-lo disponível para a partida contra o Palmeiras no dia 20 de abril aqui no Maracanã, e novas etapas do processo de recuperação devem ser vencidas nos próximos dias.
Por enquanto segue na academia, mas a ida dele para o campo com fisioterapeutas está em vias de acontecer. Muito legal, com a apresentação oficial como reforço do Flamengo prevista para a próxima sexta-feira. O Ayrton Lucas, de 24 anos, tem a seu favor o ótimo aproveitamento com a camisa do Spartak na temporada atual europeia, né? Ele fez 30 jogos, todos como titular, marcou um gol e deu uma assistência. Ele ficou fora apenas de um jogo por motivo de suspensão e não devido a contusões. O Ayrton ele soma 108 partidas pelo Spartak, 4 gols e 8 assistências. No futebol brasileiro, ele defendeu as camisas do Madureira e do Fluminense. O Arrascaeta ele vem se recuperando bem das dores no tornozelo esquerdo, que o tiraram da partida contra o Sporting Cristal. E pode sim enfrentar o Atlético nesse sábado. Ele tem grande chance disso. Já o Vitinho, continua no tratamento da sua lesão na parte posterior da coxa direita, sofrida no Fla-Flu passado. O Vitinho vai demorar mais um pouco. Estou torcendo muito que a Arrascaeta volte para poder dar a bola lá para o Pedro e para o Gabigol, porque tá uma vergonha isso, ninguém manda a bola para eles. Antes da gente continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o meu trabalho merece o seu like? Se você acha que sim, então não esquece, manda brasa agora. Mete o dedão aí no like, ele vai me ajudar demais a crescer o canal e vai aumentar o alcance dos nossos vídeos no YouTube. Eu tenho certeza que a gente está crescendo cada dia mais com o seu like. O seu like ele é muito importante, como também é o seu comentário. E se você é novo ou nova por aqui, você está esperando o quê para se inscrever no meu canal? Aqui você vai ficar super bem informado sobre as notícias do nosso Mengão queridão, sem fake news e sem enrolação. Se não tiver notícia, eu não faço vídeo, não vou enrolar. Se inscreve aí! Não esquece também de apertar o sininho para você receber todos os vídeos quando eu postar em primeira mão. Então, bora lá! Pessoal, de acordo com o portal UOL, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, revelou a sua decepção com o atual técnico do mais querido. A saber, o Paulo Souza chegou ao clube carioca no começo de 2022 e coleciona resultados muito ruins. Em conversa vazada, o Braz disparou a sua insatisfação com o técnico português. Após 2 derrotas em finais de 2022, o elenco foi exposto com diversos problemas, seja dentro ou fora de campo. Nas últimas 2 semanas, o clima no Ninho do Urubu, pessoal, não se mostrou nada agradável. Diante disso, o Marcos Braz ele comentou sobre o Paulo Souza. Aspas, está difícil, ninguém está gostando dessa indefinição na escalação. As experiências já deveriam ter acabado. Mas não falo nada diretamente para não dizerem que estou interferindo. Fecha aspas. Agora, o clima do Ninho do Urubu ficou ainda mais instável, com diversos burburinhos. O mais querido entrou em campo anteontem pela Libertadores. Apesar da vitória, a atuação do time não convenceu ninguém e a atmosfera pesada ficou evidente. Sinceramente, eu acho que o Braz tem que se posicionar junto ao técnico e tem que interferir sim, porque ele tem o poder para consertar essa bagunça que está aí instalada no Flamengo. Ô Braz, vai lá e diz como que tem que ser e o técnico, se quiser, obedece. Se não quiser, pede o boné dele e vai embora, pô. É simples assim. Essa aqui é terrível. A situação complicou na tarde dessa quinta-feira, depois do Braz cancelar uma reunião que ele tinha marcado com os conselheiros. A atitude dele não foi bem aceita nos bastidores. A decisão dele foi estupim para os conselheiros que agora já estão colhendo assinaturas e preparam uma nova carta a ser endereçada ao Conselho Diretor e ao Conselho Deliberativo. Enquanto sofre uma certa rejeição na Gávea, o Braz disse que cancelou a reunião porque outros grupos da base aliada não gostaram do agendamento desse encontro e ele ia ficar ali no meio de um tiroteio. Total falta de comprometimento e, por que não dizer, de desprezo, mostrou o Braz, o qual com certeza foi orientado por essa diretoria omissa a fazer o mesmo, de se esconder e não enfrentar os problemas da crise de frente.
Não é de hoje que a gente está vendo os desmandos dentro do departamento de futebol e que os mesmos vêm trazendo prejuízos enormes ao Flamengo, seja com a renovação de contratos de jogadores, a contratação de jogadores sem a aquiescência do técnico, bem como a contratação de técnicos sem a menor identificação com o Flamengo, além das multas que os mesmos estão recebendo por terem sido demitidos, afirma a nota com muita veemência. Aí eu pergunto, você demitiria o Marcos Braz agora? Coloca aí. Pessoal, depois de uma passagem marcada por títulos e vitórias no Flamengo, o Jorge Jesus ele vai estar de volta ao Rio de Janeiro. Depois dele ter trocado o mais querido pelo Benfica, de Portugal, ele agora está sem clube. Vai chegar à cidade nas próximas semanas para desfrutar o carnaval fora de época. O JJ ele vai chegar ao Rio de Janeiro acompanhado de alguns familiares para curtir o carnaval brasileiro, que será realizado agora no feriado de Tiradentes, a partir do dia 21 de abril. Além disso, o português ele vai assistir também aos desfiles das escolas de samba na Sapucaí. Essas informações elas foram divulgadas inicialmente pelo portal Record e confirmadas pela coluna do Fla. Cabe lembrar, pessoal, que a presença do Mister em solo carioca promete agitar ainda mais os bastidores do Flamengo e da nação rubro-negra. Isso porque, questionado no comando da equipe rubro-negra, Paulo Sousa vive com o cargo ameaçado nos últimos dias. Depois que as dificuldades de relacionamento com o elenco foram expostas, o português vive sob a expectativa do que vai acontecer com o seu futuro na Gávea. O Jorge Jesus, por sua vez, teve seu nome especulado no Al-Nassr, da Arábia Saudita, recentemente. No entanto, o advogado dele, Luiz Henrique Miguel, foi a público desmentir qualquer negociação com a equipe árabe. Dessa forma, o português segue livre no mercado e continua sendo o sonho de consumo de muitos torcedores do Flamengo. Pessoal, essa vinda do Jorge Jesus ao Brasil, ela tem cheiro de retorno ao Flamengo. Ela vai aumentar, inclusive, a pressão em cima do conterrâneo Paulo Sousa, que se não vencer esses próximos jogos do Flamengo, ele vai ficar em maus lençóis. Aliás, esse adversário de sábado, pela estreia do Campeonato Brasileiro, ele estreou na Sul-Americana com goleada de 4-0 na LDU do Equador, jogando muito bem. Olho vivo nesse Atlético Goianiense. O jogo vai ser lá na casa deles e a gente tem que vencer, senão a batata do Paulo Sousa vai assar. Pessoal, antes de encerrar aqui o nosso vídeo, eu queria mandar um grande abraço para Roseni Matos, lá de Manaus, Amazonas. Grande abraço, Roseni. Para o ex-Joaquim Luiz Gonçalves, o famoso L. Gonçalves, de Itaipava, Petrópolis. Abração, amigo. E para o Romerito Romero, de Santa Cruz, Cabralha, Bahia. Abração, garoto. Muito obrigado por vocês estarem aqui no canal comigo, me dando essa força. Tamo juntos. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui e bola pra frente, porque aqui é Flamengo na veia.